A lua cheia brilhava entre as nuvens naquela noite, iluminando a imponente torre mágica, cujos mecanismos giravam lentamente, fazendo o som das engrenagens ecoar. As luzes acesas podiam ser vistas mesmo à distância, e gritos abafados rompiam o silêncio, denunciando atividades ocultas. Ofegante, alguém lutava para respirar. Os sons constantes de dor, profundos e intensos, eram de arrepiar. Correntes rangiam, penduradas até o teto, e ao fundo, uma folha com a anatomia de um crânio estava colada na parede. Se controla, idiota! Eu estou apenas começando, nem pense em desmaiar agora! Dizia uma voz impossível de esquecer naquele momento. Em seguida, outra voz informava com frieza os procedimentos realizados, injetando o estimulante mais uma vez. Logo depois, um grito agudo cortava o escuro da sala, acompanhado do sangue que espirrava com brutalidade. A sala já estava manchada, como se aquilo tivesse acontecido inúmeras vezes. Ainda sem vermos claramente quem era a vítima, o executor observava os resultados com satisfação. Um total de 461 segundos. Parece que resistiu um pouco mais com o reagente desta vez. Considerando os resultados que isso produziu, no centro de tudo, um rapaz estava preso às correntes, o corpo todo marcado. Ele estava exausto, mal conseguia manter-se ereto. Então, a voz voltou a ecoar. Um sujeito de testes talentoso é realmente diferente. Eles estavam na torre mágica de Bohemrim. Ao redor dele, diversos magos de túnicas escuras observavam e anotavam cada reação. Um deles comentou com naturalidade. 461 segundos após o 72º estimulante de circuito mágico. Podemos dizer que o círculo mágico foi ativado e a reação imunológica foi suprimida? Outro completou. Ótimo. Vamos também injetar um estimulante de expansão de memória. O rapaz conseguia ver o rosto do responsável por tudo aquilo. Ali, naquela torre mágica conhecida como a mais poderosa do Império, ele estava morrendo aos poucos, lenta e dolorosamente. Mal conseguia respirar, mas uma pergunta martelava sua mente. Por quê? O laboratório estava repleto de instrumentos, mas um em especial chamava a atenção. Um recipiente coberto por formigas agitadas. O zumbido incômodo preenchia o ambiente enquanto os insetos se empilhavam uns sobre os outros. Por que alguém como ele, considerado um prodígio, havia acabado daquela forma? Então, a voz fria recomeçou. Ótimo. Agora, manifeste o estimulante à força. Nesse instante, a mente do garoto foi invadida novamente. Seu corpo reagiu quase que imediatamente, arqueou as costas, arregalou os olhos e o sangue escorreu de seus lábios. A dor atravessava sua carne, fazendo as correntes sacudirem com violência. Os pulsos, presos com força, se feriam ainda mais à medida que ele resistia. Então, o grito rasgou o ar. Parem! Ele estava desesperado. Por favor, parem com isso! Do outro lado da sala, o mestre da torre desviou o olhar com tédio, reclamando. Ele é tão barulhento! Incapaz de suportar a cena por mais tempo, deu apenas uma ordem com desdém. Me informem assim que o experimento terminar. Um dos subordinados confirmou o pedido com prontidão. O corpo de Verdun oscilava entre a consciência e o desmaio, seus pensamentos se desfazendo em fragmentos como gritos mudos. Por quê? Porque estou morrendo numa torre mágica, justo o lugar onde eu sempre quis estar? Antes que pudesse concluir o raciocínio, uma mão o puxou bruscamente pela cabeça. Um tapa seco ecoou pela sala. Ei, idiota! Se controla! Verdun mal reagia. Seus olhos marejados de sangue ainda conseguiram fitar o homem à sua frente. Como você está se sentindo, Verdun? A voz soava casual, debochada até demais. O mago ruivo sorriu com crueldade, inclinando-se diante do garoto com uma falsa empatia. Mesmo sem nenhum talento como mago, você bancava o importante só porque te chamavam de inteligente. Atrás dele, outros membros da torre observavam, divertindo-se com a cena como se fosse uma peça de teatro. O homem continuou com sarcasmo. É por isso que sua força vital e conhecimento estão sendo extraídos aqui neste laboratório secreto. Os risos contidos dos outros magos preenchiam a sala como uma plateia satisfeita. Vai lá, age como se fosse esperto de novo. O ruivo empurrou a cabeça de Verdun para trás, aproximando o rosto com escárnio. Vamos lá, fala alguma coisa. Se acha tão inteligente, né? Mas Verdun permaneceu em silêncio.
A voz do torturador soou novamente carregada de desprezo. Bom, acho que nem conseguir desmaiar você consegue mais nesse estado. Os olhos abertos de Verdun fixaram-se no chão. Lá, uma formiga solitária caminhava em linha reta entre os símbolos mágicos. O ruivo, impaciente com a falta de reação, perguntou com irritação se ele estava ouvindo ou havia ficado surdo. Por fim, questionou. Onde é que você está olhando? Seguindo a linha de visão do garoto, o mago notou algo fora do lugar. O quê? As formigas experimentais escaparam! Gritando com fúria, deu uma ordem aos subordinados. Cuidem disso direito! Vocês nem isso conseguem fazer? Do fundo da sala, uma voz nervosa respondeu. Desculpa, Weller! Mas era tarde demais. Tomado pela raiva, o jovem ruivo esmagou uma das criaturas com o pé, gritando. Seus completos inúteis! Um dos magos suspirou, olhando para Verdun pendurado, coberto de sangue e sujeira. Pensando bem, esse desgraçado é praticamente um inseto. Ele não tem nem uma gota de poder mágico, nem força suficiente para romper uma única corrente. Por isso não há nenhuma reação. Outro emendou com cinismo. Bem, isso é ótimo pra gente. No fim, graças a ele conseguimos um sujeito de testes classe A nas mãos. Enquanto isso, Verdun apenas escutava. Seus olhos continuavam fixos no vazio, tentando encontrar sentido no que vivia. Por quê? Os cochichos zombeteiros continuavam. Aquele amigo com quem ele entrou na torre conseguiu uma bolsa para estudar fora. Coitado do Rovelin ter um amigo como ele. As gargalhadas ecoaram impiedosas. Ha, ha, ha. Isso aí, você tá certíssimo. Verdun manteve o olhar na criatura minúscula esmagada. Algo dentro dele se perguntava com insistência. Por quê? Por qual motivo? Os dentes se cerraram. Uma centelha de lucidez rompeu a exaustão e, de repente, tudo começou a fazer sentido. A raiva borbulhou por trás da dor e, com a voz fraca, Verdun murmurou uma palavra. Cala. Weller se virou surpreso, perguntando o que ele havia acabado de dizer. Foi então que Verdun reuniu toda a força e fúria que ainda restavam e gritou. Cala a merda da sua boca, seus filhos da mãe! Mas por dentro, ele não conseguia afastar a sensação amarga. Tudo aquilo estava acontecendo porque ele era fraco. Tudo havia começado há 15 anos. Verdun crescera em um orfanato, e tudo o que mais desejava era se tornar um mago incrível. No fim, entrou na torre mágica como um trabalhador comum, tentando aprender o mínimo de magia possível. Mas não importava o quanto se esforçasse, nunca conseguia avançar. Isso acontecia por causa de uma condição conhecida como limite de crescimento, que o deixara estagnado no rank F. Aos 7 anos de idade, ele fez um teste de compatibilidade mágica. O resultado foi devastador. Verdun não podia se tornar um mago. Aquilo foi essencialmente uma sentença de morte para um garoto cujo maior sonho era justamente esse. Mas mesmo assim, ele não conseguia desistir. Seu único desejo era se tornar um mago. Escondido, ele espiava os grimórios deixados nos quartos, enquanto trabalhava como operário na torre mágica. Aprendeu o essencial de inúmeros livros da biblioteca. Mesmo sem muito poder mágico, confiava em sua inteligência. E com o passar dos anos, sua dedicação o levou a se tornar um pesquisador dentro da torre. Foi nesse momento que, pela primeira vez, alguém o reconheceu. Naquele dia, um mago segurava seus documentos com admiração e exclamou: Verdun, você é um gênio. Espera, não, você é mais que um gênio. Como um pesquisador comum poderia pensar em algo assim? Ele afirmava que até mesmo o mestre da torre, Balrog, precisava ver aquilo. Verdun, um pouco sem graça, coçou a cabeça e respondeu a Lucar com humildade. Eu precisava provar essa tese antes que ela fosse apresentada. A fala foi interrompida pelo tom de incredulidade de Lucar. O quê? Espere. Então sou a primeira pessoa a quem você mostrou isso? Você não mostrou para mais ninguém? Surpreso e hesitante, Verdun confirmou que Lucar era o único. Mas então, um pequeno desastre. O café foi derramado sobre os documentos. Acidente ou sabotagem? Era impossível saber agora. Lucard era o único com quem Verdun tinha laços de amizade dentro da torre. Agora que ele havia o reconhecido, Verdun acreditava que talvez conseguisse finalmente permanecer na torre mágica como um estudioso e não mais como operário, ou ao menos era o que ele pensava. Até que dias depois, sua pesquisa foi apresentada por Lucard como se fosse dele. Quando Verdun soube, já era tarde demais.
A tese havia sido encaminhada diretamente ao mestre da torre. Em desespero, Verdun gritava: "Por favor, você tem que acreditar em mim." Diante da mesa imponente, ele insistia. Ela desapareceu no dia anterior à apresentação, e então Lucar a enviou com o nome dele. O homem à frente dele, de cabelos escuros e uma longa mecha branca, respondeu com frieza: "Então você está dizendo que é o autor da teoria da continuidade multidimensional?" Esse homem era o mestre da torre mágica de Bohemrim, Balrog Bessias. Verdun continuou tentando. "Sim, mestre da torre. Se me permitir, posso explicar tudo desde o início." Mas Bessias o interrompeu. A sombra que se projetava sobre o garoto demonstrava toda a sua autoridade. Com os olhos arregalados, Verdun ouviu a resposta. Que surpresa! Eu não fazia ideia de que havia um talento desses entre os pesquisadores comuns. Balrog então colocou a mão sobre seu ombro em um gesto que parecia confiante, mas tinha um brilho maligno no olhar e um sorriso sádico. "Vá até meu laboratório em 2 dias, quando a lua estiver encoberta." Ao relembrar esse momento, Verdun se lamentava. Se ao menos eu não tivesse ido, se eu tivesse fugido, teria conseguido viver normalmente nos 7 anos seguintes. Verdun foi jogado ao chão com tanta violência que o som do impacto ecoou pela sala. Foi assim que ele acabou confinado à força no laboratório de Bessias. Os subordinados o olhavam com desprezo, até que Lucar disse com raiva: "Seu bastardo miserável, sempre com essa resistência inútil. Amanhã eu vou aumentar a intensidade do experimento. Se prepare para isso." Durante o dia, ele era apenas mais um trabalhador. À noite, era reduzido a um sujeito de teste. Foi forçado a criar círculos mágicos para validar a própria tese. Injetavam drogas em seu corpo, exigiam que ele analisasse os efeitos por conta própria, inventasse novas poções e provasse seus resultados. Tudo isso em nome da Torre Mágica. Verdun até pensou em contar a verdade a alguém, mas quem acreditaria nele? As ameaças do mestre da torre eram claras. Se ele falasse, pessoas importantes para ele seriam mortas. No quarto escuro, iluminado apenas pela luz da lua, ele repousava no chão úmido, coberto de feridas e imundície. Tudo o que sentia era o peso de que não havia mais esperança. Estava acabado, sozinho no fim. Foi nesse instante, envolto em dor e solidão, que uma memória rompeu o silêncio. Um dia ensolarado. Uma voz feminina e gentil chamava por ele. "Por aqui, Verdun! Ei, por aqui! Verdun, anda logo!" Uma menina de cabelos ruivos corria à sua frente, e ele, rindo, pedia para que ela esperasse. O nome dela era Rovelin. Logo, uma voz mais rude ecoou pelo ar. "Ei, trabalhador, mova-se rápido!" E em resposta, o menino de semblante doce respondeu com animação. "Entendido, mago!" Era isso que lembrava agora? Um resquício de sua infância. Rovelin parecia vir de um status diferente. Suas roupas sempre estavam bem cuidadas. Mas nos momentos em que estavam juntos, ela estendia o mindinho fazendo uma promessa infantil. "Verdun, vamos nos tornar grandes magos juntos! Isso é uma promessa!" Ele aceitou aquela promessa com um sorriso sincero. Porém, com o passar do tempo, não conseguia evitar a dúvida que insistia em surgir. Se meu potencial de crescimento fosse só um pouco maior, as coisas teriam sido diferentes. Ele se lembrava nitidamente daquele dia. O reencontro com todos os outros, a alegria estampada no rosto de cada um, principalmente no seu. Era o momento em que ele estava decidido a se esforçar para cumprir sua promessa. As mãos do Verdun de hoje pareciam querer atravessar a lembrança, tocá-lo, como se pudesse avisar o garoto do que estava por vir. Mas tudo aquilo era apenas memória, intocável, inalterável. Ele precisava admitir, com os olhos marejados, que estava tudo acabado e não havia mais volta. Verdun voltou para seu quarto escuro, encostado na parede úmida, enquanto ouvia novamente o zumbido das formigas se aproximando. Ele já conhecia bem aquele som. Era o mesmo que o acompanhava sempre que era levado para o laboratório como cobaia. Seus olhos, distantes e sem brilho, vagavam vazios. "Não sei mais. Não tenho forças restantes. Talvez fosse melhor se eu apenas morresse." Naquele instante, uma voz respondeu com incredulidade. "Sério?" Ela vinha de algum lugar inesperado. Enquanto as formigas se aproximavam, era como se a própria voz surgisse delas. "Mas essa não é sua verdadeira vontade, é? Ainda não acabou, certo?" As formigas começaram a se reunir, unindo-se em uma sombra que ganhava forma diante dele. Continuaram a falar. "Pelo bem da vingança e da sobrevivência, aguente firme.
Cerre os dentes e resista, de novo e de novo. Aquela massa escura já assumia a silhueta de uma figura humana. Tocou seu rosto com suavidade e afirmou: então você renascerá, para que nunca mais seja pisoteado. Para que possa empunhar um grande poder, você vai superar seus limites. As palavras mexiam com algo profundo dentro de Verdun. Ele cerrou os punhos com raiva, impulsionado por uma vontade que renascia. O sussurro daquela voz se misturava ao brilho do luar, afirmando que nada havia terminado. Verdun se lembrou de sua tese, dos círculos mágicos, e começou a responder mentalmente àquela presença. Eu preciso afiar a lâmina da vingança que venho moldando há 7 anos. Se eu conseguir resolver aquele último problema... Ele pegou um pedaço de pedra e começou a rabiscar as paredes do quarto, escrevendo fórmulas, símbolos e cálculos sem parar. Em pouco tempo, todo o espaço estava coberto por inscrições. Diante de um poder maior, apenas ter uma mente inteligente não é suficiente. Se for assim, então preciso desafiar meu próprio destino. Verdun arregalou os olhos, concentrado nos rabiscos que preenchiam as paredes. Estava prestes a redefinir a estrutura de sua teoria. Ele criaria um método de reconstrução corporal como jamais visto. Uma teoria para desafiar os céus. No impulso daquele momento de revelação, bateu no chão com força. E no centro do quarto escuro, agora coberto de símbolos e riscos, um gigantesco círculo mágico resplandecia sobre o piso de pedra. As linhas formavam o desenho de uma criatura de asas abertas, selvagem, grandiosa, indomável. Algo estava prestes a mudar. Verdun estendeu a mão à frente, canalizando uma fraca energia dourada, e sussurrou para si mesmo com firmeza: amanhã eu vou romper meus limites. A energia parecia reconhecer as mãos de Verdun, e enquanto ele se concentrava, pensava: a tão desejada teoria de desafiar os céus, que me permitiria reconstruir meu corpo, só foi completada quando aceitei a morte. Agora, tudo o que resta para provar a teoria é aquele artefato, o único que pode me permitir lançar magia uma única vez. Verdun vestiu um casaco, o corpo ainda coberto pelas marcas da tortura, e completou seu pensamento com determinação. Mesmo que esse corpo sem magia se quebre no processo, amanhã à noite, eu vou recuperar minha liberdade. A longa noite passou em silêncio, e finalmente amanheceu o dia em que colocaria seu plano em ação. O som metálico da porta trancada se abrindo ecoou pelo corredor. O primeiro rosto que Verdun viu foi o de Lucard. Ei, lixo! Está na hora de limpar o laboratório de alquimia. Vai esfregar o sangue e cuidar dos cortes. Está choramingando por causa de um experimento? Patético! O festival está chegando, então nem pense em enrolar. Verdun se levantou devagar, andando com pesar. O rosto machucado, coberto de sangue seco, já não tinha forças para reagir. Lucard, impaciente, gritou novamente: Você me ouviu? Responda! E a resposta veio, seca e sem vontade. Sim. Assim seguiu o dia de Verdun, limpando todo o laboratório em silêncio absoluto. Seus olhos baixos, seus gestos lentos. Até que uma voz suave surgiu atrás dele. Você está limpando sozinho? Verdun virou-se e viu uma jovem de cabelos ruivos. Era Rovelyn. Por um momento, a visão de sua amiga, que não via há tempos, paralisou seu corpo. Ele perguntou o que ela fazia ali, e ela se aproximou, dizendo que havia vindo se despedir de um amigo antes de partir. Ele sorriu levemente e respondeu: Ah, certo. Você disse que ia estudar na cidade mágica de Virente. É um privilégio dado só aos talentos excepcionais da torre. Parabéns. Espero que dê tudo certo. Rovelyn permaneceu em silêncio, observando o sorriso frágil de Verdun. Depois, com firmeza, estendeu a mão e disse: Verdun, minha oferta ainda está de pé. Venha comigo para Virente. Lá você não vai ter que lidar com esses idiotas arrogantes. Você pode ter novas oportunidades de aprendizado na cidade mágica. E também... A voz dela começou a falhar, e ele já não ouvia mais nada. Sua mente parecia se desligar por instantes. Quando voltou a si, foi com o grito dela: Hey, sério! Não entenda errado! Eu só queria alguém com quem conversar. Só isso. Mas, com o mesmo sorriso de sempre, ele respondeu: Rovelyn, eu vou ficar aqui. Ela ficou em silêncio, o rosto vermelho de vergonha e tristeza. Seus olhos buscaram alguma resposta além daquelas palavras simples, mas só ouviram mais uma promessa discreta: Eu vou te escrever cartas. E assim, as carroças já estavam prontas para partir. Verdun observava à distância sua amiga se afastar.
Ela não sabia de nada, nada do que estava acontecendo naquela torre. Ela não sabia das correntes, das experiências, da dor. Ele a observava pela janela, com tristeza profunda, desejando que pudesse segui-la. Mas então, como se rasgasse o ar, uma voz gritou desesperada: "Rápido, me segue!" Verdun já estava acorrentado para mais uma sessão de tortura, enquanto se lamentava em silêncio. "Você nem sabe pelo que eu passei todo esse tempo. Ainda assim, há uma coisa pela qual sou grato. É que você não será envolvida no meu plano." O Festival Mágico era um dos feriados mais celebrados do mundo, marcando a fundação da primeira torre mágica e o renascimento da magia. Era o dia mais movimentado do ano. Assim que o festival começava, os magos de alta patente partiam para as cidades principais, deixando para trás apenas os de patente baixa. Verdun caminhava por um longo corredor frio, carregando uma bandeja de comida. Apenas o som de seus passos preenchia o ambiente. Parou diante de uma porta, bateu e anunciou seu nome. Ao ser autorizado, entrou e se deparou com um homem sentado à mesa, que comentou com desdém: "O que te traz aqui a essa hora? Se não for importante, eu vou te arrebentar." Verdun respondeu sem hesitar: "O mestre da torre me pediu para limpar os cofres do tesouro." O homem ergueu uma sobrancelha, pegou a xícara à sua frente e falou enquanto apontava para a porta: "Então deveria ter conseguido permissão antes. Você nem pensou nisso? Que idiota patético!" Ainda resmungando, o administrador deu passagem. "Pode entrar, mas não ouse arranhar ou perder uma única coisa." Verdun entrou com cautela e fechou a porta suavemente. Assim que tocou no artefato, ouviu um ruído abafado vindo do lado de fora. Voltou-se e pensou: "Ótimo. Ativei o artefato para bloquear o som." A operação começava. Ele desceu pelas longas escadas até o nível inferior, onde encontrou um imenso círculo mágico que emanava energia dourada e azul. No centro, estava o artefato artificial que o mestre da torre havia criado com uma fortuna. Esse artefato permitia a conjuração tripla e despertava temporariamente os talentos latentes do portador. Para executar seu plano, Verdun precisava daquele cajado, mas para isso, precisava desativar o círculo mágico de proteção ao redor. A barreira era um feitiço de 7º nível, desenvolvido pessoalmente por Balrog. Verdun passara os últimos 7 anos estudando como quebrá-lo. Ao se aproximar, sentiu a energia pulsar em torno de si, como se o reconhecesse. "Mestre da torre, o círculo mágico do qual você tanto se orgulha, eu mesmo vou destruí-lo." As correntes de energia se descontrolaram, envolvendo todo o ambiente. Verdun firmou o cajado e avançou. A cena então se corta para outro ambiente, repleto de garrafas vazias. 2 guardas bebiam e reclamavam: "Ah, droga! Os outros estão no festival e a gente preso aqui, vigiando a fonte de energia." O companheiro assentiu: "É, fazer o quê? Fomos nós que puxamos o palito mais curto." Erguendo a caneca para mais um gole, um deles resmungou: "É por isso que aguento calado. Se fosse por habilidade, eu seria o primeiro escolhido." Mas nesse momento, seus olhos se arregalaram ao ver alguém se aproximando. Verdun havia acabado de entrar. Um deles exclamou: "Perfeita hora! Vai pegar mais bebida pra gente." Verdun virou-se sem responder, deixando os 2 homens continuarem a conversa. "Quando eu for o mestre da torre, nunca mais bebo essa porcaria barata." O outro riu: "Acha que é fácil assim? Mas tá bom. Se virar mestre da torre, a bebida é por minha conta." O que eles não sabiam era que Verdun já havia obtido o artefato sem que percebessem. Mas a cena seguinte calou os risos. A fala do primeiro foi interrompida quando sua cabeça caiu, separada do corpo. O companheiro, em choque, virou-se com rapidez, gritando: "O que você pensa que está fazendo?" Verdun estava ali, imóvel, com o artefato apontado diretamente para ele. O guarda, atordoado, perguntou se Verdun havia perdido o juízo, mas a resposta veio fria. Uma reação que eu não esperava nem um pouco. Furioso, o homem puxou o cajado e berrou: "Como ousa um rato insignificante atacar um mago? Deixe-me consertar esse seu cérebro tolo. Se você sobreviver a este feitiço, é claro." Ao seu redor, a água começou a se concentrar, formando uma cúpula de magia. Era uma magia de rank 3, conhecida como Onda Gigante. Verdun percebeu o feitiço e contra-atacou com a mesma força. Magia de rank 3, Lança de Terra. Diversos pedregulhos atravessaram a massa d'água como se ela fosse ar, atingindo o inimigo em cheio.
O homem mal teve tempo de reagir. Seu olhar, ainda arregalado, não escondia o espanto. No instante seguinte, caiu ao chão, com uma enorme lança de pedra cravada no peito. Ele gaguejou, tossindo sangue. Como? Você... A voz falhava. Seus olhos fitavam Verdun com incredulidade. Como alguém como você, um mero rank, consegue usar magia? Verdun manteve seu tom sereno ao encarar o homem caído. O quê? Está chocado por um mero cobaia conseguir lançar magia? É isso que acontece quando você brinca demais com as pessoas. Você... E a torre também. Sem hesitar, deixou o homem ali, derrotado, e começou a caminhar pelos corredores. À medida que avançava, encontrou os corpos dos guardas inconscientes ou desmaiados, tombados ao longo do caminho. Ao fechar uma das portas atrás de si, pensou: essa é a primeira vez que vejo isso tão de perto. Havia finalmente chegado ao núcleo da torre, o coração central que pulsava com energia, a fonte de poder da torre mágica. Ele retirou a blusa devagar, revelando um símbolo misterioso gravado em suas costas. Enquanto a energia vibrava ao redor, seus pensamentos se concentravam. Levou 7 anos para chegar a este ponto. Agora, usando a mana da fonte, iniciarei desafiando os céus. Se eu falhar, não sei o que vai acontecer comigo. Mas se eu não tentar, nunca saberei. Com os círculos mágicos em suas costas brilhando intensamente e o artefato seguro em mãos, Verdun estava decidido. Fincou a ponta do cajado no chão com firmeza, e no mesmo instante, os círculos começaram a se interligar em um padrão complexo. A energia se elevou, rodopiando ao redor dele com violência crescente. Então ele bradou com toda a alma: reforma corporal, desafiando os céus. A mana explodiu em força. O brilho da energia pura atravessou as paredes da torre mágica como um facho de luz celestial. Do lado de fora, uma coluna de luz subia em direção ao céu, visível por muitos quilômetros. Na estrada próxima, uma carruagem freou com força, e do interior, uma figura observava com atenção. A silhueta masculina encarava o fenômeno com olhos estreitos. Esse imenso poder mágico é a energia da fonte de poder. O que isso significa? O homem dentro da carruagem franziu o senho. O brilho o deixava inquieto. Ele sabia exatamente de onde vinha aquele poder. Alguém invadiu a torre mágica. Seu olhar endureceu e um silêncio pesado pairou no ar. Era ele, o mestre da torre, Balrog Bessias. O luar banhava os céus silenciosos, mas algo estava errado. Os telhados foram arrancados, os muros cederam e a cidade ao redor foi parcialmente destruída pelo impacto. Um redemoinho de fumaça se espalhava entre os escombros. No chão, entre destroços e poeira, uma mão emergiu com dificuldade, agarrando o que restava de uma pedra próxima. A respiração pesada e a dor eram a única certeza de que ainda havia vida ali. Verdun puxou o próprio corpo para fora dos escombros. Sua pele arranhada e suada tremia enquanto ele firmava os dedos ao redor do cajado. Estava fraco, mas respirava. À sua frente, o cenário era de completo caos. A torre parcialmente destruída, o chão fragmentado e a energia no ar ainda ressoando. Ele olhou para a própria mão e viu o cajado começar a se desintegrar em partículas negras. Teve força suficiente para destruir toda a área, e mesmo assim, eu ainda estou vivo. A respiração estava descompassada, os batimentos acelerados, mas o pensamento era claro. O impossível havia sido alcançado, e ele sabia disso. Com os joelhos ainda no chão, Verdun olhou ao redor, envolto por uma leve névoa. Será que a teoria de desafiar os céus funcionou? A pergunta pairava no ar como um sussurro entre os destroços. Foi então que algo chamou sua atenção. De repente, ao erguer o olhar para o céu, seus olhos encontraram uma luz intensa cortando a escuridão. Vendo mais de perto, percebeu diversos portais de teletransporte se abrindo, o que o fez se perguntar se alguém estava vindo até ali. Então percebeu. Era o mestre da torre avançando. Verdun se perguntava se ele havia sentido a anomalia na fonte de energia. Parando no ar, Bessias encarou o homem responsável por tudo aquilo. A poeira ainda cobria a cena, dificultando a identificação. Ele estendeu as mãos e, rangendo os dentes, concentrou seu poder. Diversas explosões começaram a surgir naquele momento, levantando ainda mais poeira. Bessias estava sério, tentando entender o que acontecia, até que, em meio às pedras, avistou um círculo mágico. Isso é, um círculo mágico de teletransporte.
Ele rangeu os dentes, se perguntando como alguém ousaria tocar em sua torre mágica e ainda fugir. Sua revolta se intensificava junto à mana que o envolvia. Todos os destroços começaram a flutuar, respondendo ao seu poder, e com firmeza ele declarou: "Não me importa quem seja, mesmo que seja o imperador ou apenas algum garoto idiota, eu vou encontrar e matar." Do céu, trovões começaram a surgir, fazendo um barulho ensurdecedor que confirmava sua promessa. Já era um novo dia, e o sol brilhava forte, mas os pensamentos de Verdun estavam turvos. Ele estava com muito sono, e seu corpo, ainda muito fraco, queria permanecer deitado, exatamente como estava. De repente, jogou a cabeça para o lado e sentiu algo entrar em sua boca. Era água. Quase se afogou sem entender o que estava acontecendo e no susto se levantou. Agora, diante de um riacho, se perguntava onde estava e se realmente havia fugido. Olhou o reflexo na água e se surpreendeu. "Meu rosto, ele mudou! Por que eu tô assim?" Tocou o próprio rosto, depois os cabelos, agora grisalhos, e os olhos, que antes eram pretos, agora tinham um azul límpido. Tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Será que teve um problema na hora de reconstruir meu corpo? Mas eu tenho certeza de que a teoria que desafia os céus deu certo. Ele se lembrou do que havia acontecido. Certo, logo depois que entrei em contato com a fonte de energia, ativei com sucesso a teoria que desafia os céus. Antes que o mestre da torre mágica percebesse, usei magia de teleporte para escapar. E agora estou aqui. Olhava ao redor, sem reconhecer a floresta onde estava. Nunca havia estado ali antes. Até mesmo as plantas eram diferentes das que existiam perto da torre mágica. Isso o levou a crer que havia se teletransportado com sucesso para o outro lado do continente. Sorriu de maneira travessa só de pensar nessa possibilidade. Em outras palavras, havia conseguido alterar seu corpo com a teoria que desafia os céus e ainda usado o círculo de teleporte que havia preparado. Agora, finalmente, estava livre. Sua risada se transformou em uma gargalhada de puro prazer. Era tanta felicidade que se recostou no chão, dizendo com alívio: "Fico imaginando como o mestre da torre está se sentindo agora. Ele deve estar furioso. Com a torre destruída, nem vai saber quem fez isso, nem que o sujeito de testes que ele achava que tinha fugido foi quem causou tudo." Aliviado, olhou para os céus e pensou: "Mas a torre mágica não vai cair tão fácil assim. Mesmo se a fonte de energia tiver sido destruída, o mestre da torre vai pensar em um contra-ataque." O mestre da torre, Balrog Bessias, não recebeu o apelido de O Onipotente à toa. Cobrindo o rosto do sol, continuou: "Ainda assim, isso já é o bastante por agora. Enquanto a torre é reconstruída, eu posso juntar forças para minha vingança." Verdun queria destruir tudo o que o mestre havia construído bem diante de seus olhos e gravar seu nome no mundo como um mago. Confiante, afirmou: "Vingança e provar meu valor como mago. Esses são meus únicos objetivos. Adeus para aquela maldita torre mágica. Pelo menos por um tempo." Um tempo havia se passado na vida de nosso protagonista. Andando pela floresta, ele encontrou um goblin tentando abrir uma caixa de madeira com seu machado. Verdun estendeu as mãos e pronunciou: "Cortador de vento." Uma lâmina invisível, impulsionada pelo vento, foi até a pequena criatura, que infelizmente foi abatida no mesmo instante. Verdun olhou para as próprias mãos, surpreso. Parece que há um efeito colateral óbvio. Estou me sentindo um pouco diferente. Acho que houve um problema quando meu corpo estava sendo reconstruído. Com exceção da cor do cabelo e dos olhos, minha aparência continua praticamente a mesma. Até mesmo minha capacidade de mana não mudou. Mas, naquele momento, não havia como saber exatamente o que havia acontecido, e isso poderia se tornar um problema mais sério. Sentindo-se um pouco entediado, ele chutava uma pedra enquanto dizia a si mesmo: "Como há goblins por aqui, devo estar bem longe da vila." Enquanto olhava para o chão, algo chamou sua atenção. Havia alguns rastros na terra. Ele se agachou ao lado da caixa de madeira, o objeto de interesse do goblin, e analisou. Marcas de derrapagem de uma carroça. Será que deixaram algumas coisas caírem enquanto fugiam com pressa? Fechou os olhos, concentrando sua energia para detectar rastros de mana, determinado a reencontrar o dono da caixa. A trilha mágica o levou diretamente até o local por onde uma carroça havia passado. O cocheiro gritava: "Cavalos idiotas, corram mais rápido!" Com uma expressão de puro espanto, ele ainda murmurava: "Droga, droga, mas o que aconteceu?" Ele não fazia ideia de como tinha acabado naquela situação.
Lembrou-se do que havia acontecido momentos antes. Encontrar alguns bandidos, que supostamente já haviam sido eliminados, não parecia ter sido um grande problema. Nem mesmo ter fracassado na negociação, alegando que tinha conexões com o Barão Pite, parecia justificar o caos. Ele concluiu que, mesmo os mercenários tendo fugido para salvar suas próprias vidas, aquilo ainda não era o maior dos problemas. No fim, se perguntava o que era aquele orc, o sorriso assustador que ele mantinha no rosto. Enquanto fugia, agradecia o fato de aquela criatura estar ocupada atacando os bandidos. Do contrário, não saberia dizer como estaria. O garoto ouvia um estrondo vindo da floresta e, em desespero, perguntou se estava sendo perseguido. Tremendo, gritava com os cavalos: "Depressa! Corram mais rápido, seus idiotas!" De repente, uma das rodas passou com força sobre as raízes de uma árvore, fazendo a carroça tombar e lançando o rapaz ao chão. Tentando se levantar, começou a reclamar das costas, até que, ao olhar para a frente, arregalou os olhos surpreso. "Espera um segundo!" Diante dele, diversos olhos à espreita na escuridão da floresta o encaravam. Eram orques de diversos tamanhos e formas, começando a cercá-lo. "Está tudo acabado! Eu não acredito que vou ser morto por esses monstros!" gritava. Orques e goblins saltaram prontos para atacá-lo. O garoto fechou os olhos esperando o fim, até que ouviu um brado. "Muralha de terra!" Rapidamente, um grande escudo formado de terra surgiu do chão, protegendo o rapaz de todas aquelas criaturas. Uma voz chamou a atenção de todos, dizendo: "Ah, eu esqueci de deixar um buraco para ele respirar." Do alto, Verdun estava ali parado, ainda comentando: "Bem, acho que posso resolver tudo antes que ele sufoque. Esta é minha primeira batalha de verdade, se eu não contar o Goblin de antes." De suas mãos surgiu uma chama concentrada. As criaturas abriram a boca, exibindo dentes afiados, prontas para atacar. Confiante, o nosso protagonista finalizou: "Isso é perfeito para eu testar minhas habilidades." Não demorou muito para diversas chamas começarem a incendiar a floresta inteira. O nosso protagonista havia usado a habilidade chamada Múltiplas Flechas Flamejantes. Seu poder começou a atingir todos os goblins. Uma das criaturas andava entre as chamas, rindo e grunhindo em seu dialeto. O líder daquele bando apontou para a frente e ordenou que avançassem. Foi então que Verdun concentrou diversos círculos mágicos, utilizando uma dupla conjuração. No ambiente, surgiram múltiplos selos formando o feitiço chamado Flecha de Onda de Calor. A explosão que se formou pôde ser vista a quilômetros de distância. O resultado foi um campo coberto de goblins derrotados no chão, enquanto Verdun pensava com orgulho: "Até eu estou me surpreendendo. Antes eu não conseguia matar nenhum único goblin, mas agora parece que não sobrou nenhum deles." Ele se aproximou do escudo, refletindo: "Preciso tirar o Mabu de lá antes que ele desmaie. Vim até aqui para salvá-lo, mas seria tudo em vão se ele morresse." Naquele momento, uma das criaturas estendeu a mão em direção a Verdun, tentando pegá-lo de surpresa. Ele se virou, surpreso, sem acreditar que ainda poderia haver um inimigo vivo. Logo, o sangue se espalhou pelo chão. A carroça ainda seguia firme. O cocheiro ria alegremente, dizendo: "Eu, Conrad, nunca vou esquecer o que aconteceu hoje." Ele olhou para dentro da carroça, onde Verdun estava, e completou: "Se não fosse por você, eu nunca teria saído vivo. Como vou retribuir essa dívida?" Verdun o encarou e respondeu: "Apenas mantenha os olhos na estrada. Você vai virar a carroça de novo." Rindo, Conrad garantiu que deixasse com ele. Ainda empolgado, disse: "Eu quase esqueci de perguntar. Quando houve aquela horda de monstros, você chegou a estar em perigo ou dificuldade?" "Oh, me desculpa se for uma pergunta idiota." Verdun franzia o senho, incomodado com o tanto que o garoto falava. Por fim, respirou fundo, admitindo para si mesmo que tinha sido um pouco perigoso. Lembrou-se do Goblin sobrevivente que havia preparado um ataque poderoso, mas que ele conseguiu derrotar usando o corte de vento. Com isso em mente, ele sorriu e respondeu a Conrad: "Não há com o que se preocupar." Pergunta rápida: "Ladrões aparecem com frequência por aqui?" Ouvi dizer que geralmente evitam áreas onde há muitas feras. Conrad explicou que não, que era a primeira vez que encontrava ladrões ali. Acrescentou: "Essa floresta está sob o controle do Barão Pite. Quando eu era pequeno, trocávamos cartas porque eu tinha conexões com ele. Fui informado de que os ladrões da região já haviam sido derrotados.
Por isso segui a mesma rota de sempre, sem contratar mercenários caros. Acho que minha sorte acabou hoje. Ouvindo isso, Verdun pensou. Achei que meu teletransporte tinha falhado, mas parece que cheguei ao lugar certo. Se estou no território do Barão Pitt. Lembrou-se do momento à beira do rio, quando havia apagado todos os rastros e alterado sua aparência. Ainda assim, sabia que a torre de magia de Bohemirn poderia estar procurando por ele. Por isso, precisava esconder sua identidade e se tornar ainda mais forte. Seus pensamentos foram interrompidos quando Conrad perguntou: senhor? Está me ouvindo? Verdun então percebeu que ainda não havia se apresentado e, em vez de usar o nome Verdun, decidiu usar outro. Assim se apresentou como Asher. Já no território de Pitt, na propriedade do barão, um homem o recebeu com surpresa e perguntou o que havia acontecido. Conrad, coçando a cabeça com vergonha, respondeu: Acho que perdi um pouco de peso. Parece que foi correndo dos orcs. O homem que o recebeu se aproximou com preocupação e disse: Sinto muito. Você está bem? Não foram só os ladrões que atacaram, mas também as feras. Conrad pediu que ele não se preocupasse. Afinal, nada daquilo havia sido culpa sua. O homem então se virou para Verdun e perguntou se havia sido ele quem ajudou. Por fim, declarou: Não posso ficar parado quando o salvador do meu amigo está bem na minha frente. Diga a ele para entrar no castelo. Verdun entrou no castelo, parando diante de uma grande porta dourada. Curvou-se educadamente e disse: Gostaria de agradecer por me fornecer roupas, comida e um lugar para dormir. O homem sorriu e respondeu: Parece que ainda não me apresentei. Sou o Barão Pythe Henrod, o responsável por este território. Por favor, sente-se. À sua frente, havia um grande banquete servido. Verdun, agora apresentado a todos como Asher, agradeceu, afirmando que tudo estava maravilhoso. O barão, com um sorriso gentil, comentou: Por ter salvado Conrad, preparei 5 milhões de Elk. Diga-me quando quiser recebê-los, e embora pareça precipitado da minha parte perguntar isso, se não se importar, gostaria de contratá-lo para um trabalho. Garanto que será muito bem pago. Verdun comia calmamente, refletindo que, para alcançar seu objetivo, precisaria de dinheiro. Aquilo também lhe daria a chance de praticar sua magia de combate. Então respondeu: Poderia me dizer qual trabalho tem em mente? O barão explicou que, alguns dias atrás, haviam encontrado corpos enforcados na floresta ao sul. Segundo a investigação, todos eram moradores de uma cidade agrícola próxima. A cidade havia sido completamente destruída. Franzindo o senho, ele juntou as mãos com irritação. Embora não tivéssemos certeza de quem estava por trás no início, descobrimos que foi obra de bandidos. No entanto, quando tentamos vasculhar todo o território, não encontramos nada, como se todos os vestígios deles tivessem sido apagados com magia. Limpando a boca, Verdun perguntou se era possível que os bandidos tivessem magos entre eles. O barão considerou a hipótese apenas uma especulação, o que levou o protagonista a questionar quando pretendia caçá-los. O barão respondeu apenas com um breve sorriso. 4 dias se passaram, exatamente o prazo que o barão havia estipulado. Dando um passo à frente, um cavaleiro se apresentou com um gesto respeitoso. É um prazer conhecê-lo. Sou um cavaleiro do Barão Pitt e o comandante desta missão, Enoch. Logo atrás, 2 auxiliares se aproximaram, ajustando os equipamentos. Aquele de cabelo preto é Harris, explicou Enoch. E o mais jovem é Peric. Animado, Peric sorriu. Prazer em conhecê-lo, senhor mago. Verdun, mantendo o nome falso que agora carregava, respondeu com naturalidade: O prazer é meu. Sou Asher. Enquanto cumprimentava os membros da equipe, seus pensamentos voltavam às palavras do barão. Tive a sensação de que isso poderia ser uma boa oportunidade. Mas quem diria que o trabalho envolveria caçar bandidos? A imagem do barão surgia em sua memória, junto à fala casual. Não acha que seria melhor prevenir as coisas antes que aconteçam? Mesmo com certa relutância, Verdun decidiu seguir com o plano. Não estou me aproveitando da chance de estar com eles. Acho que vou considerar isso como o pagamento pela estadia. Verdun observou um grupo de pessoas reunidas no pátio. Curioso, perguntou: Essas pessoas também fazem parte do plano? Enoch, sem parecer surpreso, respondeu com tranquilidade: Ah, são apenas aventureiros. O olhar de Verdun se fixou em 2 homens que analisavam um mapa com seriedade. Um deles, de aparência sombria e barba bem aparada, carregava uma grande espada nas costas. Enoch prosseguiu: Parece que eles se juntaram depois que surgiram boatos sobre um orc estranho que apareceu recentemente. Pelo visto,
A recompensa por matar ele é bem generosa. Até mesmo aventureiros de rank ouro estão aqui. O colar pendurado em seu pescoço brilhava sob o sol. A explicação ecoava na mente de Verdun. Aventureiros de rank ouro estavam no mesmo nível de cavaleiros treinados. Eram veteranos experientes, especialistas em usar energia para amplificar suas habilidades e armas. Rumores diziam que pessoas nesse nível eram capazes até de cortar montanhas. Mesmo assim, Verdun refletia em silêncio. Se eles ainda precisam de mim, apesar de já terem 3 cavaleiros à disposição, a trilha adentrava a floresta, e a vegetação fechada cercava o grupo à medida que avançavam. Foi então que Enoch pediu: Escher, por favor, nos avise se houver mesmo um mago entre os bandidos. Verdun assentiu, mas questionou com cautela. Claro, mas posso saber por que vocês precisam de mim? Dando um sorriso sem graça, Enoch explicou. Normalmente, magos de segunda categoria têm força similar à de cavaleiros comuns. Mas, se começarem a usar feitiços de longo alcance, fica muito mais difícil para os cavaleiros se aproximarem. O ideal, segundo ele, seria evitar combates mágicos de alto nível. Foi nesse momento que Verdun comentou, de forma seca e direta. Isso é uma pena, então. O cavaleiro o encarou, surpreso, começando a suar. Não me diga que... Sem dar tempo para respostas, Verdun parou entre as árvores. Sua expressão ficou séria e o ambiente se tornou tenso. Ele ergueu o braço com firmeza e alertou. Há um círculo mágico bem à nossa frente. Em um movimento fluido, lançou sua magia. Dispel, o feitiço de dissipação, quebrou a barreira invisível diante deles. O chão começou a brilhar em vermelho. Linhas místicas se formaram rapidamente, revelando um enorme círculo mágico ativado. Todos se entreolharam, surpresos. Um dos membros exclamou, chocado. Um círculo mágico. Simplesmente apareceu? Como algo assim pode existir dentro do território? Verdun manteve-se calmo diante da comoção. Parece que o feitiço anterior que desativei era apenas uma camuflagem. Este aqui serve para alertar o conjurador. Ele então ordenou que todos se afastassem, pois cuidaria daquilo também. Com um gesto firme, canalizou sua magia. Um traço de energia cortou o ar. Limpo, preciso. O grupo manteve distância até que um dos cavaleiros arregalou os olhos, com um pensamento de pura incredulidade. Ele consegue desativar círculos mágicos com essa facilidade? Verdun permanecia sereno, envolto por uma aura sutil, como se nada daquilo fosse grande coisa. Enoch, calado, observava, e em seu íntimo, começava a se perguntar se aquele diante dele era realmente quem dizia ser. Exploradores eram homens e mulheres que pertenciam a guildas, aceitando comissões por todo o continente. Eles viajavam por terras inexploradas e enfrentavam monstros que ameaçavam a paz das vilas, protegendo os indefesos com suas espadas, magia e determinação. Mas a verdade por trás dessa vida é crua. A morte caminha ao lado de cada aventureiro. Ainda assim, muitos os admiram, porque junto da habilidade vem a fama e a riqueza. No entanto, com o tempo, alguns aventureiros se tornam tão poderosos após repetidas experiências de quase morte que começam a perder o controle. Tomados pelo desejo, abandonam a honra e seus alvos deixam de ser monstros, passam a mirar outros humanos. Seus olhos não distinguem mais o certo do errado, e quando isso acontece, eles não passam de bandidos. Droga! Gritou um deles, pisando no chão com raiva. Seu semblante era de frustração. O estrago feito pelo grupo de ataque do Barão Pite nem foi limpo ainda. E agora estamos sendo atacados por goblins e orcs? Com os olhos fixos no animal morto à sua frente, continuou. E, para piorar, estamos ficando sem comida. Descarregando a raiva, ele berrou para o grupo. Que diabos vocês estão fazendo aí? Não fiquem só olhando. Vão caçar alguma coisa. Harris estreitou os olhos entre a vegetação. Acho que são eles. Um dos soldados sussurrou com cautela. O que devemos fazer, Sir Enoch? Estamos aguardando suas ordens. Enoch observava atento. Ao notar a falta de vigilância do grupo inimigo, respondeu com decisão. Eles baixaram a guarda. Vamos atacar imediatamente. Mas antes que pudesse dar o comando final, a voz de Verdun o interrompeu com firmeza. Espere, Sir Enoch. Mantendo o tom calmo. Acompanhei vocês como contramedida contra magos, mas ainda não avaliamos a força do inimigo. Se o mago deles for de círculo superior ao meu, podemos perder. Enoch hesitou por um momento, ouvindo em silêncio.
O cavaleiro ainda argumentou. Mas, Sir Asher, se eles começarem a se mover, Verdun manteve o olhar firme e em silêncio, até que disse que havia uma maneira. Enquanto isso, do outro lado da floresta, os homens de guarda baixa limpavam suas espadas. O de cabelos longos amarrados em um rabo de cavalo dizia: depois de todo o esforço que fiz para expandir nossa área de atuação, aquele subordinado que recrutei da vila acabou morto. O outro demonstrava frustração, respondendo: já chega de reclamações, Varja. Vamos pensar numa contramedida. Quem poderia imaginar que um orc que ri como um palhaço viria e mataria todos os nossos subordinados? Com um suspiro longo, Varja coçou a cabeça, impaciente. Nunca imaginei que minha vida terminaria assim. Quando eu ainda era um explorador, as coisas eram mais simples, pensou com amargura. Se ao menos eu não tivesse sido pego matando outro explorador por dinheiro, como eu sinto falta daqueles dias. Ele olhou para seu companheiro com um sorriso enviesado. Vilshen, que tal atacarmos outra vila? O jovem negou com firmeza. Isso não vai funcionar. O barão ficou furioso com os corpos pendurados nas árvores. Ele cruzou os braços e continuou. Já estamos nos escondendo há tempo demais com magia de ocultação. Está na hora de nos movermos. Ouvi dizer que há uma cidade chamada Martes por perto. Vamos saquear a vila próxima de lá e... Mas antes que pudesse terminar a frase, uma rajada flamejante cruzou o ar em alta velocidade. O chão explodiu ao redor deles em chamas, deixando-os surpresos com o ataque. Mas não parou por aí. As chamas geraram uma explosão ainda maior, forçando ambos a se defenderem com um círculo mágico conjurado às pressas. Isso não é só uma explosão, é magia. Fomos descobertos. Do outro lado da linha de fogo, os cavaleiros e seus aliados avançavam. Com espadas erguidas, lançaram um ataque coordenado. Harry, Sperrick e Enoch mergulharam pela cortina de fogo com determinação. O campo de batalha virou um caos mágico. Estilhaços e rajadas de energia cruzavam o ar. Vilshen tentava conjurar, mas antes que pudesse reagir, um golpe certeiro o atingiu diretamente no rosto. Vilshen! Gritou Varja ao vê-lo cair. Vilshen conseguiu informar que a barreira de mana era uma habilidade defensiva de conjuração rápida, mas que se quebra facilmente. Não é nada durável, e romper uma barreira de mana causa um impacto enorme no conjurador. Varja arregalou os olhos em choque, e um pensamento se formava com urgência. Aquele cara é um mago. Enquanto isso, Verdun, sob o nome de Asher, finalizava sua análise da situação. Com um círculo mágico brilhando em sua mão, declarou com calma: agora que conhecemos a força deles, enfrentarei o mago conforme combinado. Enoch, ajoelhado e ofegante após o ataque inicial, apenas confiou. Do outro lado, Varja cerrava os dentes, furioso. Então o barão realmente quer nos exterminar dessa vez, hein? Até contratou um mago, mas seu olhar endureceu. Ele sacou sua lâmina com velocidade e gritou. Contudo, nada vai sair como ele planejou. Fazendo tal bloqueio, afirmou que ele enviaria sua cabeça como resposta. Enoch, mesmo pressionado, manteve o tom irônico. Isso é realmente assustador. Tente se puder, Asher impulsionou-se para o alto, destruindo árvores no caminho com seu avanço veloz. À sua frente, o mago de cabelos azuis já conjurava círculos mágicos para escapar. No entanto, ele ainda conseguia persegui-lo. Enquanto corria, o inimigo murmurava com alívio. Ainda bem que ele está me seguindo usando a parede de terra. Somente magos do terceiro círculo em diante podem usar voo. Esse cara é só um segundo círculo. Asher pousou com firmeza sobre um pilar de terra conjurado, observando o inimigo abaixo. Quanto tempo mais vai ficar aí parado? Gritou. Ele levantou sua arma mágica e conjurou. Flechas de gelo múltiplas. As flechas azuis cortaram o céu, indo em direção a Asher com velocidade crescente. Então vou atacá-lo primeiro, pensou o inimigo. Se ele é só segundo círculo, eu vou matá-lo agora antes de fugir. Mas diante dele, parado no topo do pilar, Asher nem se movia. As chamas mágicas se erguiam ao redor de seu corpo enquanto ele invocava seu feitiço. Multiflame Arrows, declarou com firmeza. Círculos mágicos flamejantes surgiram acima dele, brilhando com intensidade. As setas de fogo partiram em sequência. Quando a poeira começou a baixar, a cena revelou um imenso buraco cravado no solo, resultado do impacto. O mago de cabelos azuis, ofegante e com sangue escorrendo pelo rosto, reconheceu que subestimou o oponente. Nada mal para um segundo círculo,
Mas você escolheu o cara errado para mexer. Ao longe, a silhueta de Verdun começava a aparecer enquanto Vilchen ainda dizia: se você tivesse vindo com o cavaleiro, eu estaria em desvantagem, mas eu posso enfrentá-lo sozinho e fugir. A resposta foi curta. Verdun o olhou friamente, afirmando que não tinha intenção de deixá-lo ir. O mago sabia que essa confiança e habilidade de usar magia de atributo era algo muito complexo com uma idade tão jovem, e então revelou que fazia muito tempo que não via um talento tão promissor quanto ele. Mas por fim, com um olhar frio e uma risada insana, comentou: você provavelmente nunca imaginou que seria esmagado aqui hoje, não é? Acontece que o jovem mago era um de terceiro círculo, e naquele momento usou uma magia de gelo. Ele ergueu as mãos e uma espécie de iceberg se formou ao céu. E então gritou fortemente: morra! A formação do gelo foi se movendo aos poucos, e Vilchen ria animadamente. Porém, uma gota de tensão surgiu em seu rosto quando viu algo surgir à sua frente. Verdun havia usado sua defesa da terra para criar algo que impedisse que o gelo caísse sobre si. Ao ver isso, Vilchen pensou, incrédulo, como ele havia bloqueado a sua magia. Mas isso não iria parar por aí. Verdun concentrou sua energia e lançou outra magia chamada Lança de Terra. Ao apertar sua mão nas vigas que o protegiam, elas aderiram espinhos, causando a fragmentação de toda aquela cratera de gelo. Vilchen se surpreendeu, mas lamentou enquanto se questionava: como alguém do segundo círculo consegue usar uma magia do terceiro círculo? No entanto, Verdun não iria responder tão facilmente. Ele concentrou novamente energia nas mãos, fez surgir um dos fragmentos de gelo e disse: bem, tente adivinhar. Vilchen arregalou os olhos. Ele não só usou uma magia do terceiro círculo, mas também possui 4 atributos? Através dos olhos dele, Vilchen viu Verdun se aproximar cheio de más intenções, enquanto concluía que o protagonista havia escondido seu verdadeiro poder desde o início. Aquele fragmento que Verdun havia conjurado cravou-se diretamente no peito do oponente, finalizando-o. Verdun sabia que foi bom ter vindo, pois assim conseguiu a experiência de lutar contra outro mago, mas na lateral da floresta, um orc vermelho percebeu um barulho próximo a ele. O que mais chamava a atenção naquele orc era o fato de ele possuir o colar dourado que vimos antes em um dos aventureiros. Ele ergueu o olhar, segurando um pedaço de sua presa recém-adquirida, e com um sorriso e olhar sinistro, grunhiu alto. 2 dias antes da expedição, Verdun havia criado um remédio experimental usando ingredientes que ele trouxe da Torre Mágica. Ele o chamava de dilatador de circuito mágico. Toda vez que pensava naqueles dias infernais que havia passado na torre, ele prometia que não faria mais experimentos em humanos. No entanto, graças a isso, foi capaz de alcançar o 3º nível. Verdun olhava Vilchen caído no chão, acreditando que ele de fato estava morto. Devo deixar indícios de que os bandidos foram derrotados se quiserem provar que cumpriram a missão e ganhar sua confiança? Se perguntava. Foi então que ele se abaixou e pegou o cajado de seu inimigo. Seria a varinha que ele estava usando seu poder de avaliação, descobriu que era uma varinha de pedra mágica com um feitiço aplicado nela. Ela diminuía o tempo de conjuração e aumentava a eficácia de feitiços de gelo. Verdun acreditava que isso poderia ser muito útil para ele. Naquele momento, seus pensamentos foram interrompidos quando um jovem corria em sua direção. Asher, então você está bem. Graças a Deus. Estava preocupado com você depois que cuidamos de todos os bandidos. Verdun se curvou e respondeu a Peric, logo pedindo desculpas. Revelou que o mago era mais forte do que esperava, e por isso demorou para derrotá-lo. Peric olhou ao redor, assustado, afirmando que, pelo estrago que via, realmente tinha sido uma luta difícil. Rapidamente, Peric começou a organizar o local, colocando alguns itens em sua bolsa, e Verdun, observando, perguntou se ele havia conseguido cuidar dos bandidos. O jovem respondeu: sim, mas ainda precisamos cuidar do líder deles. Sir Enoch está lutando com ele agora. Deve estar resolvido até voltarmos. Verdun estava curioso com algo e perguntou se poderia tirar uma dúvida antes de voltarem. Com um sorriso amável, Peric pediu para ele perguntar. Com um olhar firme, Verdun mostrou a varinha do mago e questionou. O que devemos fazer com os pertences dos bandidos? Peric respondeu com um sorriso. Oh, nosso Lorde nos disse que se algo chamar sua atenção, desde que não precisemos, você pode ficar.
A imagem do barão veio à mente, e certamente Verdun faria bom uso daquela varinha. Ao retornarem para o local, todos agradeceram e elogiaram o trabalho de Escher sob a situação. Enoch se aproximou dizendo: "Se não fosse por você, teríamos tido muito mais baixas." Verdun foi humilde, afirmando que, na verdade, aquilo tinha sido uma ótima experiência para ele. Varja estava amarrado, completamente derrotado, e ao ver o corpo de seu amigo ser jogado à sua frente, não pôde deixar de ficar incrédulo, se perguntando como aquilo era possível. Ele tentava se desamarrar com uma pequena adaga que possuía, enquanto pensava: "Droga! Se isso continuar, seremos levados até o Lorde e executados. Não posso morrer no interior desse jeito. Ainda tem tanta coisa que quero ver. Não tenho escolha. Vou ter que fugir." Em seguida, ele conseguiu se soltar, chamando a atenção de Enoch e Verdun ao balançar sua espada e atingir alguns companheiros. Firme, ele gritou: "Saiam da minha frente!" Enoch ergueu sua espada enquanto Varja avançava, pensando: "Sem a magia do Vilshen, não conseguimos passar pelas fileiras deles. Isso me deixa com apenas uma opção. Vou matar o cavaleiro, roubar seu cavalo e dar-o fora daqui." Enoch conseguiu bloquear o ataque de Varja naquele momento, mas o jovem não iria desistir tão fácil. Rapidamente, exibiu sua adaga e, com um sorriso aberto no rosto, tentou perfurar, mas Enoch habilmente desviou e contra-atacou com um soco certeiro, que o fez cair brutalmente no chão. Enquanto Varja caía, não conseguia entender o que tinha acontecido, se perguntando: "Ele jogou a espada fora?" Na mesma hora, os outros guardas o imobilizaram rapidamente sob as ordens de Enoch para que ele não se movesse novamente. Varja estava em pura ira, se debatia no chão dizendo: "Você, como ousa jogar fora sua espada? Não tem orgulho como cavaleiro?" Enoch estalou a língua e começou a rir, perguntando do que ele estava falando, mas logo exibiu um olhar ameaçador, ergueu sua espada ao alto e afirmou: "Orgulho é algo que só os vivos podem se dar ao luxo de ter, meu amigo bandido." E assim foi o fim de mais um dos bandidos. Sendo arrastado no chão para limpar a área, Enoch se virou para Verdun e pediu desculpas por fazê-lo presenciar uma cena tão desagradável. Afinal, se tivesse mais tempo, teria feito um corte melhor e mais limpo. "Eu nem sempre luto assim", explicou ele. Mas Verdun apenas riu. "Trabalho impressionante, Sir Enoch." Atrás dele, havia o pequeno grupo que era liderado pelos dois mortos, e Verdun se virou para eles perguntando: "Por que está deixando eles vivos?" Enoch explicou: "Ah, bem, ouvi dizer que havia alguns rostos familiares entre os bandidos. Acredito que possam ser sobreviventes do ataque à Vila Agrícola. Por isso, planejamos levá-los ao castelo e confirmar suas identidades antes de decidir o destino deles." Naquele momento, Harris interrompeu pedindo para todos se prepararem e voltarem ao castelo, levando os bandidos. Um dos guardas começou a ajudá-los a se levantarem. Um deles, desesperado, se ergueu sozinho e tentou fugir, gritando: "Não! Eu não quero morrer assim!" O soldado, vendo aquilo, ordenou que ele parasse, mas logo o jovem bandido caiu no chão. Harry se aproximou dizendo que cuidaria dele, mas Verdun o interrompeu: "Espere um minuto, tem algo errado." Os dois olharam de volta para ele, ouvindo os gritos de desespero do garoto, que pedia ajuda e implorava para ser salvo. Harry se manteve em alerta, não conseguindo acreditar que estava sentindo um cheiro forte de sangue. O cheiro se aproximava cada vez mais, mirando no pequeno grupo do barão. Rapidamente, algo se aproximou e, por puro instinto, Harry ergueu sua espada, protegendo-se do impacto. O que o acertou foi a cabeça do bandido que havia acabado de tentar fugir. Ela rolou pelo chão, deixando todos surpresos. Não demorou muito para uma grande sombra surgir à frente deles. Espantados, se perguntaram o que seria aquilo, pois não acreditavam que fosse um orc. Uma gota escorreu no rosto de Verdun quando ele pensou na possibilidade de que os aventureiros poderiam ter falhado em derrotá-lo. Aquele imponente orc vermelho ria diante dos pequenos humanos, que mais pareciam formigas. Um dos soldados, espantado, comentou: "E ainda chamam essa coisa de orc?" Mas o que mais impressionava é que não era apenas um. Eles conseguiam sentir dúzias iguais a ele. Esse deveria ser apenas o líder dessas feras. Verdun se lembrou do momento em que se encontrou com um deles e pensou: "É semelhante ao que vi antes. Sua boca tem cantos longos que a fazem parecer estar sorrindo, e seu tamanho é incrível, fazendo com que se destaque entre os da sua espécie. Deve ter evoluído."
O líder daquele bando se aproximava tentando intimidar todos os humanos presentes, arrastando sua espada no chão. Grunhindo, ele apontou na direção deles. Uma ordem que todos os seus subordinados atenderam prontamente. Enoch também ordenou aos seus soldados que assumissem uma posição defensiva. Foquem nos goblins primeiro. Se preocupem com o orc depois. Naquele momento conseguiram bloquear o primeiro ataque vindo do orc, mas o impacto foi tão forte que empurrou o cavaleiro para longe. Caído no chão, a criatura tentou esmagá-lo aproveitando a oportunidade, mas foi impedida por Peric e Harris, que acertaram o monstro e impediram suas ações contra o líder. A criatura acabou caindo, dando a oportunidade perfeita para Enoch se erguer e contra-atacar, cravando sua espada no corpo do inimigo e rasgando sua pele no mesmo instante. O trio viu ele ser derrotado, e Enoch se manteve de joelhos, ofegante, pela situação inesperada. O grande orc ainda rosnava, como se indicasse que ainda não estava tão derrotado quanto gostariam. Pegando um pequeno goblin que estava ao seu lado, devorou-o por completo na mesma hora, deixando os humanos em choque. A única coisa que sobrou daquela criatura verdinha foram os ossos. O líder dos orcs limpou a boca e se levantou como se não tivesse sido atingido em nenhum momento. O grupo de humanos se reposicionou para atacá-lo mais uma vez, enquanto Enoch, rindo de nervoso, comentou: "Ele se curou comendo um dos seus? Ah, acho que não vamos conseguir voltar em paz." O grito cortou o ar como uma ordem desesperada. "Todos, preparem-se para lutar!" Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o orc vermelho deu um passo à frente, exibindo um sorriso sádico que se estendia de orelha a orelha. Ele girou seu imenso braço, lançando a espada em um movimento brutal. A lâmina cortou o ar que se partia em camadas enquanto a espada girava, abrindo caminho com violência. Harris, parado e atônito, mal teve tempo de reagir. No instante seguinte, conseguiu cruzar sua própria espada para se defender. O choque entre as duas lâminas gerou uma explosão de faíscas. "Por que esse maldito orc jogou a espada?" pensou Harris, mas sua pergunta foi interrompida por um som seco. O aço trincando. Seus olhos se arregalaram ao ver sua espada se rachando com a força absurda da arma inimiga. "O quê?" murmurou em choque. A estrutura da espada se partiu completamente, começando a arranhá-lo com as lâminas passando por ele. De repente, o grito veio com uma intensidade brutal. Harris cambaleou para trás, envolto em sangue e dor. A voz de Peric soou carregada de desespero, chamando por ele. Seus olhos arregalados buscaram o companheiro caído, mas não havia tempo para hesitar. Enoch, vendo o orc se aproximar dele, gritou: "Cuidado, Peric!" Enquanto nosso protagonista tentava entender como ele havia aparecido tão rapidamente perto de Peric, o jovem se preparou para um ataque repentino. "Eu vou cortar desse jeito mesmo", pensou ele. Mas algo naquele momento o surpreendeu. A espada tremia. Ele havia conseguido perfurar o corpo do monstro, mas nada aconteceu, a não ser a espada ficar presa em seus músculos. Peric tentava tirá-la de lá, mas não saía por nada, ficando preocupado porque o grande orc movia as mãos em sua direção. De repente, Verdun lançou uma magia chamada Rompedor de Terra, atingindo o rosto da criatura com diversos ataques e abrindo espaço para Peric. "Por aqui, Sir Peric", disse Verdun. O jovem cavaleiro saiu correndo, se reposicionando e agradecendo ao nosso protagonista, afirmando que conseguiu sobreviver. Mas logo seu rosto mudou para espanto quando disse: "E agora, Asher? Eu não consegui recuperar minha espada." Verdun, que já havia analisado alguns aspectos da situação, respondeu: "Acho que sua velocidade de recuperação e durabilidade física foram fortalecidas depois que comeu aquele goblin mais cedo." O jovem Peric cerrou os dentes, afirmando que aquele havia sido um golpe único com toda sua força, tentando cortar o braço do inimigo. Mas ele nunca tinha ouvido falar de um orc tão forte. Será que é alguma entidade especial das lendas? Ainda incrédulo, a resposta de Verdun o assustou. Não era nada disso. Ele explicou que a regeneração e o fortalecimento através do consumo permitiam ao orc comandar os mais fracos e induzi-los à loucura. Isso daria força suficiente para dominar até cavaleiros, concluindo que aquele era definitivamente um tipo diferente de orc. Com uma gota de suor escorrendo pelo rosto, Peric não deixou de pensar que, se não fosse isso, ainda assim ele era fraco demais para ser chamado de entidade especial, até porque existia um limite para toda magia comum. Mesmo com mais mana,
Ela não poderia se expandir além de uma escala fixa, e se ultrapassasse esse limite, a própria magia se extinguiria. Isso era a regra da magia. No entanto, existia um feitiço que não seguia esse limite. Verdun então canalizou sua mana na ponta dos dedos, formando um grande círculo mágico, e entoou a magia Manipulação de Geografia. O círculo mágico foi se desenhando em cada linha, expandindo um vento ao redor que fez todos perderem o equilíbrio. Todos sentiam a terra tremer. Desesperados, os soldados não deixaram de exclamar: primeiro outras espécies, e agora terremotos? Eu estava errado. Vamos todos morrer aqui. Vendo-os vacilarem, Enoch ordenou que todos permanecessem em posição, dizendo que era a magia de Escher. Mas ao ver o chão inteiro se partir, ele se perguntou se era isso mesmo que deveria ter dito. Como alguém pode manter a calma diante dessa visão? Não demorou para que se formasse um terreno irregular à sua volta. Eles estavam no centro de um grande buraco, enquanto diversas criaturas caíam, incluindo o grande orc vermelho que esmagou alguns goblins ao atingir o solo. Verdun aparecia na beira do topo, levantando um grande círculo mágico que formava uma bola de fogo. Aquele era um feitiço de 3º nível. Bola de fogo. A bola de fogo foi lançada sobre toda a superfície do buraco, atingindo os goblins que estavam lá. Não demorou muito para que todos estivessem queimando. A alegria de Peric foi contagiante. Uou! Eles estão queimando bem! Queimem todos! No entanto, Enoch, que estava ajudando Harris, chamou sua atenção. Peric, mantenha um pouco de dignidade. Mas isso não foi suficiente para impedir que ele se alegrasse com a situação. Mas vê-los sendo lançados pelos ares é tão satisfatório. A magia Manipulação de Geografia não tinha um limite de expansão, mas não havia magos que a usassem como magia principal. Isso porque a quantidade extrema de mana que consome não compensa sua força. Verdun, que já parecia um pouco exausto, tocou o pescoço pensando: se ao menos eu tivesse mana suficiente... Eu esperava criar uma força superior à de 3º nível, mas está abaixo das minhas expectativas. O que parecia ter terminado causou um espanto que fez todos tremerem. Um grito feroz da criatura foi ouvido. O orc, com o corpo inteiro rachado e queimando, devorava mais e mais goblins. Todos estavam atônitos por ele ainda estar vivo. Peric, assustado, segurava a roupa de Verdun perguntando o que deveriam fazer. Verdun apenas pensava: se não for por fogo... Ele criou um círculo de magia azulada, que começou a inundar todo o buraco com uma onda assustadora, e em seguida deu um salto para dentro, assustando a todos. Enquanto ele saltava, conjurou outra magia, setas de gelo múltiplas, junto com rajada invernal. Aquilo deveria ser forte o suficiente para congelá-lo até a morte. A magia acertou o orc e congelou os goblins ao redor, mas a criatura permaneceu ilesa, esticando a mão em direção ao protagonista. Verdun começou a correr sem hesitar. Mesmo que consiga se regenerar infinitamente ou não sinta dor, se seu corpo congelar, não conseguirá se mover. Ele então conjurou Orbe Congelado. Os dois se encararam por um momento, e em seguida, o ar congelante avançou, atingindo e finalmente congelando o orc. Verdun deu um longo suspiro, acreditando que sua conquista estava completa. Alheia a toda aquela situação, estava a cidade mágica chamada Virente. Ali, 2 homens conversavam enquanto tomavam chá. O mais jovem perguntava se o outro já tinha ouvido as notícias sobre a Torre Mágica. Incrédulo, o homem mais velho comentou que agora já tinha visto de tudo. Segundo as notícias, a fonte de energia da torre explodiu, e ela agora estava isolada. O mais velho questionava se ele acreditava mesmo nisso, dizendo que a maioria dos magos remanescentes havia desaparecido e as funções da torre pararam. Enquanto conversavam, um grupo de 4 magos caminhava pela cidade comentando entre si: nos enviarem para a prática foi difícil demais. Faz tanto tempo que não sinto o que é civilização. A escala do dano é grande demais para considerar a explosão da fonte de energia como única causa. Enquanto passavam pelos homens que tomavam chá, um deles ouviu o mais velho dizer: o público está dizendo que foi punição divina, ou um desastre planejado pelo homem. Até então, nada na conversa chamava a atenção. Até que o homem afirmou: alguém deve ter tramado para selar a torre de Bohemirn. Nesse instante, o grupo parou abruptamente. Um deles se aproximou dos 2 homens e agarrou o mais velho pela gola, exigindo com força que ele repetisse o que tinha dito. Confuso,
O homem pedia que ele esperasse e explicasse o motivo da agressividade repentina. Quando a pessoa tirou o capuz, revelou-se ninguém menos que Hovelin, em choque, exigindo saber o que havia acontecido com a Torre Mágica de Bohemirn. Enquanto isso, havia festa no retorno do grupo do Barão. Eles brindavam cerveja parabenizando pelo retorno seguro da equipe. Depois que a subjugação dos bandidos terminou, eles retornaram ao domínio de Paite, e o Barão organizou um banquete para homenageá-los. Ali ele dizia: todos fizeram um ótimo trabalho. É um milagre não haverem baixas. Olhando ao redor, notou que não via Asher, o nome falso de nosso protagonista. O homem, já corado pela alegria mágica do vinho, avistou o elegante Asher e falou: ah, aí vem ele. Verdun, que ajustava a gravata, se desculpou por ter chegado tarde. O barão segurou seu ombro, entregando-lhe uma taça de vinho e afirmando que ele havia chegado na hora certa. Verdun agradeceu e reparou em um grupo animado brindando, comentando: a propósito, não esperava que você fosse convidar até os soldados comuns para o banquete. O barão olhou para eles com um sorriso singelo de um verdadeiro líder e afirmou: eles se esforçaram para proteger o território. Importa o status social? Logo em seguida virou-se para Verdun e continuou: falando nisso, sobre aqueles bandidos que você subjugou, eles não eram fortes demais para serem só bandidos? O protagonista deu um gole em seu vinho e respondeu: eles eram bem diferentes dos bandidos comuns. Com aquele nível de habilidade, sinto que não precisavam roubar para sobreviver. Foi então que o barão apontou para sua lateral, onde um homem retirou de sua roupa um pergaminho e disse: suas palavras estão parcialmente corretas. Isso vai te ajudar a entender. Os pergaminhos continham fotos dos dois e algumas informações. Após a investigação, descobriram que eles eram criminosos procurados. Eram originalmente aventureiros de rank ouro, que mataram seus companheiros e fugiram cerca de 1 ou 2 anos atrás. O paradeiro deles era desconhecido desde então, mas acreditavam que haviam formado uma gangue de bandidos e acabado ali. O rank ouro é o quarto mais alto entre os aventureiros, um status obtido após inúmeras conquistas. Analisando bem o papel, Verdun pensou: agora entendo por que havia uma recompensa de 10 milhões de elks por eles. Ele bebeu mais um pouco de seu vinho e olhou para o barão, acreditando que fosse esse o motivo de sua satisfação. O barão sorria como uma criança com um brinquedo novo, ou como um homem ao comprar seu PC gamer. Ao perceber isso, não conseguiu deixar de perguntar: por que você está me olhando assim? O barão estava tão entusiasmado que seu empregado teve que contê-lo. Então explicou: você não apenas lidou com os bandidos, como também cuidou das subespécies em nome dos aventureiros falecidos. A Guilda dos Aventureiros até enviou seus agradecimentos. Você é um benfeitor deste território. Verdun começou a rir, dizendo que aquilo não era nada demais, mas ao ver que o empregado insistia para que o barão se recompusesse, percebeu que ele podia ter bebido demais. Tentando se conter para manter a boa aparência, ele pigarreou e admitiu: me empolguei. Junto com sua equipe, prosseguiu: enfim, graças a você, conseguimos resgatar os aldeões levados pelos bandidos e dar funerais apropriados às vítimas. Ergueu a taça, chamando a atenção de todos no salão, e declarou: vamos erguer nossos copos para Asher, o mago que salvou o território de Paite. Por fim, todos gritaram: um brinde ao Sir Asher! O banquete se seguiu de forma bem diferente da frieza da Torre Mágica. Todos se divertiam, independentemente de status social, unidos em espírito. A torre sempre havia tratado Verdun de forma fria, mas aquele lugar, caloroso e sem pretensões, o agradava muito. Pela primeira vez desde que escapara de Bohemirn, ele conseguiu sorrir de verdade, sem saber ainda da comoção que o colapso da torre causaria. Do outro lado, Hovelin caminhava com o espírito abatido de volta à torre. Ao ver que a estrutura estava relativamente intacta, concluiu que talvez os rumores fossem exagerados. Foi então chamada por um homem carregando uma caixa de madeira que perguntou se ela já havia retornado de Virente. Ela explicou: ah, sim, ouvi dizer que a fonte de energia enlouqueceu e devastou a área, mas fico feliz que esteja mais intacta do que eu esperava. Ele confirmou que o prédio poderia ser restaurado rapidamente. Aproveitando que estava ali, perguntou sobre o paradeiro de Verdun. O homem ficou visivelmente desconcertado e revelou que ele estava na lista de desaparecidos. Em seguida, apontou para uma direção onde havia várias pessoas. Hovelin correu até lá e viu com os próprios olhos. Seu rosto ficou chocado ao notar diversos nomes estampados, e entre eles, o rosto de Verdun. Não pode ser, não há como,
Pensou ao ver que ele era o desaparecido número 31. No papel estava escrito: Verden. Estava ajudando na sala de energia, presumivelmente exposto ao mana da fonte de energia. Corpo não confirmado. Na mesma hora, ela começou a se lembrar dos últimos momentos em que havia falado com ele, sempre se perguntando o que estava acontecendo e se aquela teria sido a última vez que o veria. Será que nunca verei o Verden novamente? Ela colocou as mãos sobre os olhos, quase chorando, imersa em um desespero profundo. Não conseguia imaginar ser separada de Verden daquela forma, pois um amigo precioso era como família para ela. Naquele momento, sentiu uma mão pousar em sua cabeça, trazendo-a de volta ao mundo real. O homem disse com firmeza: Pare com isso. Descontar suas frustrações nos outros não vai mudar nada. Ela ergueu os olhos e viu que era o Senhor, Valdek ao seu lado. Ele retirou sua capa e a repousou sobre ela, enquanto ela perguntava o que exatamente havia acontecido com a torre mágica. Foi então que ele explicou: É como você viu. Enquanto os magos de alto escalão estavam fora, no festival mágico, a fonte de energia enlouqueceu. Todos os magos na área central, incluindo o gerente responsável, foram aniquilados. E não só isso. Todos os dados e registros de pesquisa que coletamos até agora foram apagados, e até o círculo mágico do cofre do tesouro foi danificado, causando um prejuízo irreparável. A perda do segundo circuito do cofre, junto com todos os livros mágicos e artefatos que reunimos até agora, é incalculável. Seu rosto foi se tornando ainda mais sombrio à medida que pensava. Mas o mais lamentável de tudo é a perda do sujeito de teste 77. Se ao menos tivéssemos seu cérebro intacto, poderíamos ter recuperado os registros e resultados perdidos. Alheio a esses pensamentos, ele mudou de expressão ao voltar a falar com ela. Mas pelo menos podemos nos vingar. Encontramos pistas sobre o culpado que fez a fonte de energia enlouquecer, mesmo que ele tenha escapado. Aquilo a pegou de surpresa. Imediatamente, ela arregalou os olhos e se virou para ele, perguntando o que queria dizer com aquilo. Ele explicou: Alguém desapareceu sem deixar rastros 3 horas antes da fonte enlouquecer. E eu usei o poder de outras torres mágicas para rastrear o paradeiro e o passado dessa pessoa. Como resultado, descobri isto. Ele estendeu diante dela um cordão triangular vermelho, e ela ficou ainda mais surpresa ao reconhecer o emblema da Hora Negra. A Hora Negra era um grupo que não apenas pesquisava magia nas sombras do mundo, mas a utilizava como meio para dominar o mundo. Mas a grande pergunta era: por quê? Enquanto ela olhava para o cordão, ele continuava: Não sei como se infiltraram na torre mágica e fizeram a fonte enlouquecer, mas é certo que estão envolvidos nesse incidente. Estou planejando criar uma unidade de extermínio da Hora Negra para apaziguar as almas dos que morreram em vão. Há um lugar reservado para você também, Rovelen. Mas, julgando pela sua expressão, na mesma hora, a garota, repleta de tristeza, apertou as mãos com força, quebrando o colar. A energia da sua ira explodiu ao redor, e o homem percebeu exatamente qual seria sua resposta. Alheio a tudo isso, alguns dias se passaram e, na guilda dos aventureiros do território de Pate, Verdun perguntava se haviam esperado muito. A pessoa que o recebeu falou: Primeiramente, gostaria de pedir desculpas ao Sr. Escher. À frente dele, um homem com abraçadeiras militares nos ombros e uma expressão nervosa continuou: Definimos o nível de perigo daquele orc como o mais alto possível e enviamos aventureiros de nível ouro, mas nunca esperávamos esse resultado. Verdun deu um longo suspiro e respondeu que estava tudo bem, que aquilo havia sido apenas uma coincidência. O homem limpava o suor do rosto e prosseguia: Obrigado por entender. Aqui está o certificado de recompensa por essa subjugação. Somando o custo adicional com base no nível de perigo à taxa original de subjugação, mais a recompensa por trazer o corpo da nova espécie de orc, o total era de 24 milhões de elks, restando apenas 12 milhões após a dedução dos impostos. Verdun analisou o papel com as informações, quando o homem acenou para chamar sua atenção e explicou: Talvez já saiba disso, mas é obrigatório que membros não afiliados à guilda paguem 50% de imposto sobre recompensas. Mesmo que quiséssemos isentar, isso é estabelecido por lei imperial. Se não tomarmos cuidado, poderemos ser acusados de sonegação de impostos ou desvio de fundos. Mas existe uma forma legal de evitar essa tributação. Sem rodeios, Verdun perguntou diretamente: Você quer que eu me torne um aventureiro, certo?
Alegremente o homem se levantou com um sorriso e confirmou. Exatamente isso. Na nossa guilda, quanto maior o seu rank, menor o imposto. E como o Sr. Escher é um caso especial, poderíamos começar você diretamente no rank prata. Naquele momento, Verdun refletiu sobre a situação. Tornar-se um aventureiro poderia restringir suas ações futuras. E naquele momento, seu foco era apenas o dinheiro. Alheio a esses pensamentos, o homem passou um papel para ele, afirmando: apenas assine este formulário de inscrição e... No entanto, Verdun, com um sorriso sem graça, o interrompeu. Isso é o suficiente por enquanto. Por favor, processe o pagamento como está. Seu objetivo era claro: tornar-se mais forte para conquistar sua vingança. Para Verdun, mesmo que ele tenha vivido como cobaia na Torre Mágica de Bohemirn por 7 anos, sua essência continuava sendo a de um mago. No armazém da Guilda dos Aventureiros do território de Pit, um mago é sempre um buscador de mistérios e um pesquisador. E era por isso que ele havia trazido o corpo da variante que haviam derrotado até lá. A criatura era muito grande e ainda estava parcialmente congelada. Ele queria uma pesquisa em escala total. Ainda assim, o fato de possuírem um artefato que preserva o estado do que é armazenado era impressionante para ele. O cheiro da criatura estava muito forte naquele momento. Verdun precisou tapar o nariz enquanto pensava. Sua condição está longe do ideal. Ele abriu os olhos do orc, analisando que suas pupilas e pele avermelhadas não eram surpreendentes, mas sua boca rasgada e o físico muito maior em comparação a outros espécimes eram marcantes. No entanto, essas características estavam longe das vistas em espécies de nível mais alto como guerreiros orcs ou senhores orcs. A sua inteligência também não podia ser considerada exatamente excepcional, e isso deveria ser classificado como uma mutação e não como uma evolução. Verdun retirou a máscara do rosto enquanto concluía que essa forma ainda assim parecia errada. Mesmo que fosse uma mutação, não havia base suficiente para explicar sua regeneração e força monstruosa apenas através do consumo. Enquanto analisava todas essas informações sob sua perspectiva, algo chamou sua atenção. Havia uma pequena cicatriz acima da cabeça da criatura. Ele pensou: regeneração é um poder que restaura o corpo ao estado anterior. O poder regenerativo desse orc era forte o bastante para restaurar um corpo queimado e carne rasgada. Ainda assim, não conseguiu curar esse pequeno ferimento, deixando uma cicatriz. Ele se aproximou, tocando a cabeça da criatura, enquanto dizia para si mesmo: se for esse o caso, então ele deve ter adquirido suas habilidades regenerativas depois de receber essa cicatriz. Esta é a marca de uma incisão. Para um semi-humano adquirir poderes após o nascimento, a única forma possível até agora era a evolução. Se for assim, a conclusão mais provável é: alguém criou essa variante artificialmente. Verdun colocou a mão na própria cabeça, respirando fundo, e afirmou para si mesmo que esse seria o pior cenário possível. Após algum tempo, Verdun se encontrava com seus companheiros de batalha. Você não precisava vir até aqui só para se despedir de mim, disse ele a Peric e Enoch. O jovem sorridente respondeu: de jeito nenhum. Você salvou minha vida, então isso é o mínimo que posso fazer. Verdun coçou a cabeça de leve e respondeu: na verdade, sinto que já recebi demais de você. Ele usava uma roupa e um anel diferenciados. O anel era de circulação e o manto era de couro de fera, aumentando tanto a mana quanto sua velocidade de recuperação. Por isso, Enoch pediu para que ele não se sentisse desconfortável, pois era apenas uma recompensa justa e ele era merecedor de tudo aquilo. Verdun não poderia estar mais grato pelas ações deles. Por fim, ele se virou e afirmou que seguiria seu caminho. Mantenham-se saudáveis até nos encontrarmos novamente. Enquanto se afastava, Peric gritou: Senhor Escher, se você visitar uma filial da Guilda Mercante Conrad em outra cidade, basta mencionar meu nome. Você não vai se arrepender. Mas em resposta, o protagonista apenas acenou, desaparecendo pela floresta. Ele havia chegado à vila na fronteira entre o território de Pit e o baronato de Martis. Verdun, que havia conjurado uma magia de voo, pousou com sucesso na vila. Ele abriu um mapa, pensando: então essa é a única vila entre a cidade e o baronato? Se eu descansar aqui por uma noite e partir para a cidade amanhã, o timing será perfeito. Ele comprou uma maçã e, quando estava prestes a comer, ouviu alguns sussurros de lamentação.
Ele olhou na direção dos sussurros e escutou. Droga! Pensar que as coisas acabariam assim, por causa deles, de novo desta vez. Ouvindo isso, o protagonista pensou. Parece que pode haver algum tipo de informação útil. Devo escutar um pouco e descobrir o que está acontecendo? Foi então que ele conjurou uma magia de fofoqueiro, o sussurro do vento, e ouviu claramente eles falarem. De qualquer forma, o problema são os goblins. Eles levaram todos os nossos animais, e agora estamos pagando uma fortuna para contratar aventureiros. Mesmo tendo dito que poderíamos lidar com isso sozinhos, o outro respondia. Se alguém se machucasse, não valeria a pena. O chefe da vila disse que subjugar goblins é trabalho para aventureiros, lembra? Tudo vai acabar até amanhã de manhã, então pare de reclamar. O fofoqueiro estava ali de boa, comendo uma maçã encostado na parede, recebendo todas as informações necessárias enquanto pensava. Goblins estão aparecendo por aqui? De acordo com tudo, para os plebeus, goblins são pragas. Eles começavam com pequenos furtos, mas, quando em grande número, invadiam vilas, roubavam mercadorias e comiam pessoas. É por isso que convocar aventureiros ao detectá-los é a resposta padrão. Verdun, deixando a maçã de lado, pensou. Bem, acho que não é nada incomum. Ele colocou de volta seu capuz enquanto ainda ouvia os homens dizerem sobre outro boato. Um homem chamado James teria visto um monstro na floresta. Eles diziam, o chefe da vila mandou a gente não dizer uma palavra. Af, ninguém tá ouvindo mesmo. O homem começou a contar como tinha acontecido. Ele suspirou e disse, foi há alguns dias, eu acho. Ele foi verificar uma armadilha que tinha colocado na floresta como de costume. Mas então ouviu um javali gritando, virou-se e lá estava. Um goblin com a boca rasgada, maior que um orc, devorando um javali. O outro homem ficou desesperado com a informação, sem acreditar no que ele estava falando. Como assim maior que um orc? Disse ele. O outro ainda informou que, se os aventureiros soubessem ou ouvissem isso, com certeza iriam querer que pagassem mais. Naquele momento, Verdun estalou os dedos, dispensando sua conjuração, e analisou. Isso é uma informação inesperada. Um goblin grande com a boca rasgada, hein? Verdun deu um sorriso, afirmando que era difícil descartar isso como uma coincidência. A cena nos leva de imediato a uma floresta, onde uma flecha cortava o ar rapidamente e ia direto ao rosto de um goblin. Uma mulher havia atirado e rapidamente se vangloriou, perguntando ao seu companheiro o que ele tinha achado e se havia melhorado bastante. Ela era Myrna, uma aventureira de rank prata. O homem respondeu cruzando os braços com um sorriso tranquilo. Ele também era de rank prata, chamado Loki. Ele se virou para ela e zombou, falando, você tá se gabando por acertar um alvo bem na sua frente? Não tá com vergonha? Ela rangeu os dentes com raiva, respondendo, seu nariz tem 3 metros de comprimento ou o quê? Não me faça quebrá-lo. Enquanto ambos brigavam, 2 aventureiros estavam à frente deles, um tentando apaziguar a situação, dizendo que estavam em missão e não deveriam brigar, enquanto o outro apenas bocejava. Aqueles eram Iris e Mild, ambos aventureiros de rank prata. Mild, em silêncio, apontou em uma direção, chamando a atenção de Iris. Adiante, havia uma caverna que parecia mais um covil de goblins. Os 4 estavam escondidos em meio às moitas, analisando a situação. Nesse momento, Iris comentou, um totem feito de ossos de animais e humanos. É um símbolo das espécies superiores, os hobgoblins. Se formos cuidadosos com o terreno da caverna, não deve ser muito perigoso. Eles avançaram para o local, cada um em suas posições, amarrando alguns goblins. Naquele momento, Iris comentou, primeiro, antes de entrar, destruam todos os dispositivos de alerta e totens. Ela fechou os olhos e conjurou uma magia chamada Visão Imbuída. Um círculo mágico verde foi formado e uma aura envolveu seus companheiros. Myrna, olhando para sua mão, afirmou que conseguia enxergar claramente no escuro de repente, o que indicava que, mesmo sem uma tocha, todos veriam bem. Loki, na mesma hora, olhou para Iris e, com um sorriso, afirmou que isso era algo esperado de uma boa liderança. Você é sempre tão confiável, disse ele. Quando todos estavam prontos para entrar e avançavam, Iris parou e olhou para trás de maneira estranha. Iris, o que foi? Perguntou sua parceira. Ela, achando que não era nada demais, se virou afirmando que estava bem, mas a verdade era que teve uma sensação estranha, sentindo um pouco de mana no local, sem nem imaginar o que estava dentro da floresta.
Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.